Boa noite para todos nós. Boa noite, Kátia. Boa noite, Séries. Boa noite, Adilson. Tá todo mundo bem? Boa noite ao nosso pessoal de Três Lagoas. Sejamos todos muito bem-vindos. Nosso pessoal de Guararapes. Uma boa noite para todos também. Para a mocidade. Sejamos todos muito bem-vindos. O nosso tema de hoje, ele trata de um aspecto muito importante dentro do entendimento da doutrina espírita. E ele estará apoiado no livro A Gênese, no seu capítulo 1, item 55, que trata sobre um aspecto muito interessante do caráter da revelação espírita. Sim, a revelação espírita, pelas características essenciais que ela possui. Porque no dizer da doutrina espírita, na questão 622 do Livro dos Espíritos, houve, na verdade, ao longo da história da humanidade, incontáveis revelações. Incontáveis. Porque a lei de Deus, ela não é somente aquilo que se apresenta para nós nos aspectos que digam respeito à religião, aos aspectos religiosos, aos aspectos morais. Todos os avanços científicos também são revelações. A lei da gravidade, o estudo das ciências, compreensão da eletricidade, da ótica, da mecânica, os estudos da química, da biologia, todos esses são estudos que, quando são trazidos para nós, também são revelações, porque aqueles que apresentam a lei de Deus são reveladores. E a lei de Deus, além de ser o aspecto religioso, é também o aspecto relacionado com as questões científicas. Portanto, existem incontáveis revelações que nós recebemos ao longo dos séculos e dos milênios. Mas se nós fôssemos nos restringir apenas às revelações de caráter religioso, ainda assim, elas também seriam incontáveis. Porque não foram só apenas 3 revelações que nós recebemos. Nós recebemos uma quantidade muito grande de revelações, porque cada um daqueles que passaram sobre a terra, trazendo notícias das questões espirituais, também podem ser considerados à conta de reveladores. São reveladores, portanto, Buda, Krishna, Sócrates, Hermes, Orfeu, os sábios da Cabala, os autores dos Vedas, tantos e tantos outros que passaram pela nossa humanidade, trazendo notícias sobre as questões espirituais. Porém, a doutrina espírita conta que entre essas inúmeras revelações, do ponto de vista religioso, nós tivemos 3 que são mais significativas. Aquela que foi a trazida por Moisés, a trazida por Jesus e depois a doutrina espírita. Por que elas são diferentes, especiais, singulares em relação a Buda, Krishna, Sócrates e tantos outros? É porque essas revelações, elas não foram revelações direcionadas para um povo especificamente, para um grupo especificamente, para uma nação, para um coletivo de pessoas. Não. Essas 3 revelações, Moisés, Jesus e a própria doutrina espírita, foram revelações diferenciadas porque foram revelações universais. Essa é a diferença. Elas não se destinavam unicamente a um grupo de pessoas, mas elas estavam destinadas a se espalharem por sobre todo o planeta. E isso é que faz com que, quando Kardec elenca as revelações mais significativas do orbe, ele vai citar essas 3. Revelação de Buda, de Krishna, também são importantes. Mas elas eram tão profundas,
tão largas, tão intensas, tão robustas, que a grande maioria da população não conseguia entender os princípios que eram apresentados ali. Eles conseguiam ser absorvidos por um grupo de pessoas, mas não por todo mundo. Já Moisés, quando veio, trouxe uma revelação para ser entregue para todas as pessoas, porque ela era pequenininha. A ideia era a ideia de um Deus único. Então dava para todo mundo entender essa ideia. Quando Jesus traz a sua revelação, ela também é uma revelação que não é tão larga, porque os princípios de Jesus são muito poucos. É a existência de Deus, o amor e a imortalidade da alma, é basicamente isso. Não existe no pensamento de Jesus o aprofundamento das discussões técnicas sobre reencarnação que você encontra no Bhagavad Gita, que você encontra nos corpos órficos, nos corpos herméticos, porque ali havia uma robustez muito maior, porque era para um grupo pequeno. Jesus traz uma revelação universal, porque era possível que todas as pessoas da época, ou pelo menos a grande maioria das pessoas, entendessem a ideia de que Deus é nosso Pai, a ideia da imortalidade e também a ideia de que o amor é a única regra que garante a verdadeira felicidade da criatura. Essas revelações todas, elas, embora sejam locais ou sejam gerais, universais, coletivas, no sentido de atender a todo mundo, elas tinham uma característica em todas elas. Todas essas revelações, todas elas, sem exceção, Kátia, foram trazidas por uma única pessoa. Foi Krishna que trouxe, foi Buda que trouxe, foi Jesus que trouxe, foi Moisés que trouxe, foi Orfeu que trouxe, foi Hermes que trouxe. É sempre um. E o pensamento está centrado neste que chega e apresenta essas informações e diz: eu sou o revelador, eu tenho o conteúdo e eu vou passar para vocês esse conteúdo, acreditem em mim, porque eu sou o detentor da informação para vocês como mestre. Todas essas revelações foram entregues assim. Havia um revelador que entregou para a humanidade esse conhecimento. Eu estou falando só das religiosas. Se eu for para as científicas também, quem revelou a teoria da evolução das espécies? Darwin. Quem apresentou a tabela periódica? Mendeleev. Quem estudou as regras da genética? Mendel. Então eu tenho um revelador que entrega a informação para as pessoas. Entre esse conjunto de revelações, existe uma em particular, que ela foi entregue não por um indivíduo só. Ela é uma revelação que tem uma característica que só ela possui. Ela mesma se diz ser uma revelação coletiva. É uma revelação que foi trazida por nós, por vários autores que se juntaram e compuseram um corpo doutrinário, e este corpo doutrinário ofereceu para nós de maneira inequívoca os princípios que constituem essa revelação em particular. Então, além dela ser uma revelação universal, ela é também uma revelação coletiva. Universal tiveram 3: Moisés, Jesus e a doutrina espírita. Mas coletiva só teve uma, que foi a doutrina espírita. Todos nós sabemos como é que a doutrina espírita foi codificada. Que Allan Kardec partiu da análise dos resultados obtidos em reuniões mediúnicas em diferentes grupos, em diferentes lugares. Na introdução do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec vai falar sobre o método que ele criou para poder estruturar a mensagem espírita. Ele cria um método. O método se chama
universalidade dos ensinos dos espíritos. O que é isso? Ele poderia pegar um médium e consultar um médium e obter desse médium uma resposta e dizer, está aqui a resposta da pergunta. E se esse médium tivesse perturbado? Ia ser complicado, né? Eu me abraçar com uma verdade que uma pessoa disse. Então não dá. Então nós vamos pegar esse mesmo grupo e vamos perguntar para 4 médiuns dentro do mesmo grupo para ver se os 4 médiuns do mesmo grupo dizem a mesma coisa, para saber se isso é verdade. Melhora, né? Porque 4 pessoas falando a mesma coisa, pode ser que dê certo. E se o grupo todo estiver perturbado? Se for um grupo perturbado, é um grupo de gente perturbado. Aí eu pergunto nesse grupo, os 4 vão dizer a mesma coisa. Então também não dá, Dilson, para que você faça e diga, não, isso aqui é verdade, porque eu consultei 4 médiuns diferentes, tudo no mesmo grupo. E eles disseram, está aqui, ó, então é certo. Não vale. Então, nós vamos pesquisar em vários grupos diferentes, médios diferentes. Vou consultar 2 médiuns desse grupo, outros médiuns daquela outra cidade ali, mais 3 da outra, mais 4 dali. Vou somar esses médiuns ali daquela região e vou tirar uma informação. E se todo mundo da região estiver perturbado? Vai que o cara queira fazer uma revelação consultando só os médiuns de Rondônia. Vai ficar tudo errado. Por quê? Porque pode ser que eu tenha em Rondônia só médium perturbado. Não dá para você acreditar porque você pegou só de uma região. Então, qual é a proposta de Kardec? Universalidade dos ensinos dos espíritos. Pega essa pergunta, manda para a França, manda para a Alemanha, manda para a Inglaterra, manda para a Itália, para países de línguas e culturas diferentes e espera o resultado. Ele descreve isso no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, na sua introdução, em que ele diz que a estratégia utilizada para compor o corpo doutrinário do Espiritismo foi consultar vários grupos de diversos países e em vários médiums, para que se pudesse obter respostas que, diz ele, embora não fossem as mesmas palavras, tinham que convergir nas ideias apresentadas. Quando as ideias convergiam, ele dizia, aqui convergiu. Aqui dá para dizer que é verdade. Então ele trazia esse material para o corpo doutrinário do Espiritismo. E foi assim que ele foi lentamente construindo aquilo que nós conhecemos como a base da doutrina espírita. Eu não sei se você sabe, mas o livro dos espíritos que a gente conhece, e tem perguntas, não tinha 1018. 1018 foi na terceira edição de 1860. O livro dos espíritos que nós manuseamos não é o livro de 1857. O livro original de 1857 tinha 501 perguntas. 501. E ele, 2 anos, 3 anos depois, 1860, ele publica um livro que tem 1018. Ele dobrou o número de perguntas nesses 3 anos, criou muito mais comentários e deu muito mais robustez para o trabalho que havia sido feito. Mas esse material é construído a partir do quê? Da pesquisa em vários grupos, em vários lugares diferentes. E o que fazia Kardec quando ele não encontrava congruência? Os grupos não convergiam na mesma ideia. Deixa de lado. Não vamos tratar disso agora. Vamos deixar que isso apareça depois. Porque é importante que a gente vá consolidando os tijolos da obra ao longo do tempo.
Então, Kardec entendia que a revelação que ele estava trabalhando, que era a revelação espírita, além dela ser uma revelação universal, porque ela tinha como objetivo toda a humanidade, ela também era uma revelação coletiva. Se você pegar o Evangelho segundo o Espiritismo e abrir aqui no prefácio, no prefácio não, os prolegômenos de O Livro dos Espíritos, na verdade, você vê a quantidade de espírito que assina esse prolegômenos. Só não tem o nome das séries aqui, mas o que tem de espírito aqui que assina é um monte. É Sócrates, é Pascal, tem João Evangelista, é um monte de gente que assina. Ah, estava com outro nome? Sério, você assinou com outro nome? Ah, não. Então, é um coletivo de espíritos que trazem para nós essa revelação quando estamos falando dos que se nominaram. E os que não se nominaram? Os que não botaram seu nome? Porque tem muita pergunta aqui no Livro dos Espíritos que está respondida, não tem o nome do respondedor, não tem o nome de quem respondeu, só está a resposta. Quem foi que respondeu? Não sei, porque são vários lugares, são várias dissertações, ele foi juntando e foi compondo esse texto. Então, nada mais lógico do que essa doutrina que surgiu em 1857 e que em 1860 estava já com o dobro de perguntas, tivesse também mais um caráter que Kardec assinala no livro A Gênese, no seu capítulo 1º, porque além de ser universal, além de ser coletiva, ela também era uma revelação progressiva. Observemos que o texto de Kardec, e aí vocês podem consultar depois, no livro A Gênese, capítulo 1, item 55, a revelação é progressiva. O que significa? Que ela vai progredindo, ela vai se expandindo. A revelação, ela tem característica de que aquilo que num determinado momento não era tratado, mais à frente era abordado pelos espíritos e fazia parte do corpo doutrinário. Kardec usava para isso um tubo de ensaio, em que ele testava novas ideias, ele testava novos pensamentos dentro desse trabalho que ele produzia, chamava-se Revista Espírita. A Revista Espírita divulgava casos e os assinantes comentavam os artigos. E, de acordo com os artigos comentados, ele recebia as informações que ele queria sobre determinados assuntos. Confundi vocês com o que eu falei? Kardec estava querendo tratar sobre um determinado tema. Será que isso aqui é mesmo certo o que está acontecendo? Eu vou jogar um artigo na Revista Espírita e vou ver o pessoal falar. Então, joga um artigo na revista e espera as reflexões que as pessoas vão apresentar para dizer, esse aí é bom. Tá? Todo mundo que comentou para o mesmo lado. Então, isso aqui dá para a gente trabalhar como corpo doutrinário. Aí aparecia nos livros. Então, o que está na Revista Espírita nem sempre foi ancorado dentro do texto da obra doutrinária. Ele usa a Revista Espírita como isca. Ele joga um artigo e diz, vamos ver o que o pessoal fala. Aí o italiano dizia, não, aqui aconteceu, o Espírito veio e falou a mesma coisa. Aqui na Alemanha também. Então, os assinantes contribuíam com ideias, fechavam a ideia do pensamento coletivo e aquilo ele dizia, bom, agora está validado, eu posso trazer esse conteúdo para o corpo da doutrina espírita. Trabalho danado, né? Bem montado. Tem uma revista espírita, não quero que ninguém fique com raiva de mim. Tem uma revista espírita que tem um artigo. O título do artigo é A Mulher Tem Alma?
Não é legal esse? Por quê? Porque naquela época ainda havia, vejam como é o mundo que a gente vive. Naquela época ainda tinha gente que tinha dúvida. É um absurdo, né? Presta atenção, Zé. A mulher tem alma. Por que que Kardec faz isso? Porque havia no corpo dos que estudavam doutrina espírita a a dúvida se a mulher tinha alma ou não. É mole. Ele joga o texto evidentemente tem as suas contribuições e você vai ver no corpo da doutrina espírita se colocado de maneira inequívoca, que evidentemente não tem nem lógica disso. Mas isso era um pensamento aristotélico lá de trás, que dizia que Deus criou a ordem, o universo e o homem e a luz. E o oposto de Deus, que eu não me lembro como é que ele chamava, criou o caos, a escuridão e a mulher. Houve uma época que eles achavam que os homens tinham mais dentes do que as mulheres. Era só abrir a boca e contar, né? Mas isso foi uma verdade durante a Idade Média, que o homem tinha mais dentes do que as mulheres. Não sei de onde tiraram essa ideia. Mas o mundo era muito esquisito, pelo amor de Deus, era cheio de coisas tão estranhas. Então, no começo da formação da mensagem espírita, havia de ter esse zelo. E Kardec muitas vezes asseverou que era melhor rejeitar 99 verdades do que admitir uma única mentira. Existe um trecho no livro O que é o Espiritismo? Eu acho belíssimo. Kardec diz assim: se algum dia todas as obras espíritas se algum dia todas as obras espíritas fossem queimadas e fosse destruído todo o material espírita que se produziu. Isso ele escreveu na época dele. Se fosse hoje, ele diria: se destruíssemos todos os livros, quebrássemos todos os DVDs, apagássemos todos os pendrives, deletássemos a rádio Amigo Espírita da internet, apagássemos todos os sites e destruíssemos todo o material espírita, então, se queimassem todos os livros de Kardec, o Espiritismo se reescreveria. Aí complementa ele, certamente com outro nome, mas com os mesmos princípios. Porque seus princípios estão na lei da natureza e não na cabeça de um homem. Não foi ninguém que sentou e disse: eu vou criar uma ideia legal. Não, eles nascem da força da lei da natureza. Tanto que os pensadores anteriores a ele, Krishna, Buda, Sócrates, Hermes, etc., tinham os mesmos princípios que a doutrina espírita possui. Era a mesma doutrina reapresentada em lugares diferentes, por nomes diferentes, só que para grupos específicos que conseguiam entender. Com a chegada da revelação espírita, a humanidade estaria mais madura e esse conhecimento poderia ser agora universalizado. Então, a diferença é só essa. São as mesmas verdades contadas só para os iniciados, secretamente, que agora é entregue para todo mundo nesse sentido. Eu vou até aproveitar e vou contar para vocês o que é que tinha nessas doutrinas, chamadas doutrina secreta. Querem saber? Se não quiserem, eu nem conto. Quer? Tinha 10 princípios. Doutrina secreta da Índia, do Egito, da Cabala judaica, dos Vedas, do pensamento de Orfeu, do pensamento de Hermes, de Sócrates, de Pitágoras. Todo esse pessoal que estudava um conhecimento que era oculto, que era escondido, ninguém podia. Os templos de Amon, tudo escondidinho, tudo era escondido, não podia falar para todo mundo, porque o vulgo não entendia. Então, eram duas doutrinas: uma doutrina para o vulgo, para o ignorante, e uma doutrina secreta só para os inteligentes. E o mais impressionante: essa doutrina é sempre a mesma.
Eles formaram na Índia um núcleo de formação de grandes conhecedores espirituais, e esse pessoal ficou reencarnando e entregando a doutrina chamada de doutrina secreta em vários lugares do mundo. Mas ela sempre foi a mesma, ela nunca foi diferente. Ela tinha 10 princípios. Número 1, a existência de um Deus único. Número 2, o homem possui uma parte dele que é espiritual. Essa parte espiritual sai do corpo, vê o corpo dormindo, se desloca, faz viagem astral e volta. Número 3, essa mesma alma que tem no homem que sai e volta, etc., quando o homem morre, ela fica viva. Existe também a imortalidade da alma. Número 4, essa alma, depois da morte, ela vive no mundo espiritual. Existe um lugar no mundo espiritual onde as almas vivem. Existe o mundo espiritual. Número 5, esses espíritos que estão no mundo espiritual se comunicam com os homens. Do lado de lá, eles falam com os que estão do lado de cá. Número 6, existe a lei de causa e efeito. Quando eu fui bom, eu fico bem do lado de lá. Quando eu fui mal, eu fico ruim do lado de lá. Número 7, existe a reencarnação. As almas voltam tantas vezes quantas se fizerem necessárias. Número 8, os espíritos encarnam e vão evoluindo progressivamente. Então, a reencarnação vai promovendo a evolução dos indivíduos. Número 9, o destino das criaturas é a felicidade. E número 10, para alcançar a felicidade, é preciso amar. O amor é a chave que abre a porta da felicidade. Claro que não é uma chave só, é um molho de chave desse tamanho, que tem o amor aos pais, o amor aos filhos, o amor à natureza, o amor ao trabalho, o amor a mim mesmo, o amor ao outro, o amor. Tem um monte de chave, umas maiores e umas menores. Amor à sogra é uma chave bem pequenininha. Mas aí são essas chaves que vão abrindo as portas. Quanto mais chaves eu consigo, mais portas de felicidade eu abro e mais venturoso o espírito se torna. Vocês conhecem alguma coisa parecida com esses 10 princípios? Doutrina espírita é isso aí, gente. Esses 10 princípios estão na doutrina secreta. Claro que a doutrina tem muito mais detalhe, é muito mais rica, é cheia de minudências que essas doutrinas nem sempre tinham. Então, é uma doutrina muito mais robusta. Mas os seus pilares são os mesmos pilares da doutrina secreta. Então, quando esse conhecimento foi chegado à doutrina espírita, quando a doutrina foi se construindo, Kardec dizia: se destruírem tudo, tudo vai se reestruturar, porque está na lei da natureza, afinal de contas, é a doutrina secreta que está sendo publicada, é a mesma coisa, não tem mistério. Então, ela se reescreveria se tudo se destruísse. Só que, zeloso pelo sucesso dessa doutrina, Kardec tinha alguns cuidados muito interessantes. Cuidado número 1, ele não usava como princípio aquilo que ele tivesse dúvida. Tem dúvida, não põe. Deixa do lado de fora. Porque se está na lei da natureza, o que é que vai acontecer? Amanhã se apresenta. Deixa, não precisa ter pressa de entregar tudo. Entrega o que já está consolidado. E vai deixando com que, na medida em que as coisas forem acontecendo, novos desdobramentos vão garantir a continuidade da ideia. Então, assim, ele tem a universalidade dos ensinos como princípio para garantir. Segundo, se tiver dúvida, não põe. Terceiro, usava a revista espírita como estratégia para tentar descobrir se um determinado conhecimento estava sendo falado da mesma forma em outros lugares do mundo. A revista espírita era o instrumento para garantir a universalidade dos ensinos. Então, eram várias as formas como Kardec foi trabalhando para compor a mensagem coletiva e progressiva. Evidentemente, como a doutrina ela era progressiva,
os conhecimentos sobre ela foram se alargando ao longo do tempo. E ele era sempre muito cioso do uso das informações. Existe um fenômeno mediúnico, todo mundo aqui conhece, no qual o médium de efeitos físicos excreta o ectoplasma, a entidade espiritual se modela nesse ectoplasma e se faz visível para todos no ambiente e até pode ser tocado pelas pessoas. Como se chama essa mediunidade? Essa era uma pergunta. Como é que chama a mediunidade através da qual um espírito pega um ectoplasma, se modela e se apresenta, todo mundo enxerga e pode até tocar? Vou dar uma dica. Muito bem. Vocês vão pegar o livro dos médiuns e vão procurar sobre materialização no livro dos médiuns. Sabe o que vai acontecer? Não vão achar. Porque Kardec não chamou de materialização. Nós é que chamamos. Sabe por que ele não chamou? Porque imagine na época dele dizer que o espírito se materializa. Ou seja, o espírito vira matéria. Seria um absurdo tão grande que ele usou uma outra palavrinha. O movimento espírita brasileiro é que chama de materialização, mas não tem na obra de Kardec. Ele chama aparição. Olha como ele foi esperto. Ele usa a palavra aparição, que era mais fácil das pessoas entenderem. O espírito apareceu lá, né? Uma aparição. Mas ele não diz o espírito se materializou, que a gente diz. Mas na época dele havia muita resistência. Era um mundo muito descrente, muito cético. Então ele usa como estratégia de convencimento que o espírito apenas promoveu a aparição e não uma materialização. Esses eram os cuidados que Kardec tinha com as questões com as quais ele lidava, mas ele tinha plena convicção de que o que ele tinha como verdade hoje, amanhã seria alargado à medida que novas informações espirituais começassem a chegar. E foi o que aconteceu. Nos anos de 1926 ao ano 1930, o mundo espiritual mandou uma obra fantástica para nós. Uma obra que falava que no mundo espiritual havia casas, havia hospitais, que tinha comida. Uma obra que dizia que os espíritos usavam roupas diferentes. Falava de macas, de animais no mundo espiritual. Gente, era uma coisa que nunca ninguém tinha visto. Ninguém tinha visto isso. Período da recepção dessa obra, 1926 a 1930. Foram quase 5 anos recebendo esse texto. Quando o médium que recebeu esse material pegou e decidiu datilografar, porque não é digitar não, tá? Porque digitar é muito fácil. Você digita, hoje você até fala para o Word, ele já vai escrevendo para você. Naquela época era no dedo, digitando. O médium que recebeu esse material digitou todo esse texto no papel. Deu um monte de folha. E foi na FEB levar o material para ser publicado. O presidente da Federação Espírita Brasileira, quando pegou o livro e leu, e disse: esta é a obra mais perturbada que eu já vi em toda a minha vida. Eu nunca vi, verdade, eu nunca vi, se ele fosse mineiro, ele teria dito: eu nunca vi um trem tão ruim na minha vida. E devolveu para o médium. Isso aqui é pura perturbação. O médium apavorado pegou esse material, levou para casa e disse: eu vou tocar fogo.
foi para o fundo do quintal, botou aquela ruma de papel no quintal, pegou uma caixa de fósforo e foi tocar fogo. Quando ele foi tocar fogo no papel, ele ouviu uma voz e uma mão que apareceu e disse: não queime, não queime, guarde. Mas não presta, guarde. Aí o médium catou as folhas de novo tudinho, botou num saco e guardou. Esse material ficou guardado de 1930 e pouco, durante quase 25 anos, até que fosse publicada em 1955. Essa obra só seria publicada em 1955. No tempo que esta obra ficou guardada, muita coisa aconteceu. Nesses 25 anos, muita coisa aconteceu no movimento espírita, porque apareceu, enquanto o livro está guardado na prateleira, aparece no movimento espírita um jovem que tem uma mediunidade incrível, ainda muito novo, começa a receber poesias de diversos autores e compõe um primeiro livro chamado Parnaso de Além Túmulo. O médium Francisco Cândido Xavier. E em seguida começa a produzir obras de uma excelente qualidade mediúnica, um trabalho absurdamente magnífico, magnífico. A obra A Caminho da Luz, assinada pelo Espírito Emmanuel em 1938, é uma coisa, um tratado da interpretação da história à luz do Espiritismo. Uma coisa incrível. Depois ele viria trazer os romances históricos, que ele mesmo seria personagem em 4, são 5, mas em 4 deles ele seria personagem. Só não é personagem no livro Paulo e Estevão, mas em todos os outros ele seria um dos personagens da trama. Livros de uma excelente qualidade literária e de uma precisão histórica, científica extraordinária. Eu vou contar só um lance do romance histórico de Emmanuel. Romance há 2000 anos, quando Saúde de Horas é vendido ele é vendido no mercado. O autor espiritual diz que ele estava exposto para a venda com os pés pintados com giz. Qual é o objetivo de eu pegar uma pessoa e levar para a feira e pintar? Por que só Saúl estava com os pés pintados de giz? É porque, anos mais tarde, o pessoal pesquisando descobriu que nos mercados de Roma, quando se vendia um escravo que era rebelde, fujão, teimoso, esquisito, que ia dar problema, você pintava o pé dele de branco para que o comprador, isso é direito do consumidor, que o comprador, quando comprasse, já soubesse que estava comprando um problema. Então tinha que fazer até um deságio no preço dele, porque ele era problemático. Então você tinha que pintar o pé do produto de branco. E Emmanuel cita que os pés dele estavam pintados de branco quando ele estava no mercado. A precisão da história de Paulo e Estevão é um negócio absurdo. A nitidez com que Emmanuel vem relatando preciosamente as informações que se tinha sobre a história do apóstolo dos gentios é magnífico. E isso já é 1942. Período lindo, onde esses romances estão sendo entregues e o movimento espírita está fascinado pelo que está acontecendo. Aí chega o fatídico ano de 1944. Segunda Guerra Mundial. O Brasil havia entrado na guerra. O país estava apavorado com a guerra. O mundo estava vivendo um conflito armado como nunca tinha visto. Hoje a gente fala da Segunda Guerra Mundial, está resolvida, é muito fácil. Mas vá você viver o período da guerra, que não sabe como é que ela vai terminar, que via os confrontos e o medo de que outro tipo de solução acontecesse nos campos de batalha. Então, exatamente em função das angústias sobre a morte, sobre o futuro do homem, sobre a humanidade, aparece a obra de
André Luiz. Esse médium ele já vinha de uma respeitabilidade muito grande. Ele vinha de várias obras extraordinárias que davam a ele essa confiança no trabalho produzido. E Chico Xavier, então, recebe a obra Nosso Lar, que cai como uma bomba no colo da FEB. Que é isso aqui? Esse livro vem falando de casas, hospitais, macas, animais, comida. Que estranho, mas o médium é respeitável. Será que ele está perturbado? Será que não está? E aí, no meio desse conflito, publica-se a obra Nosso Lar, que está fazendo este ano 80 anos de existência. O movimento espírita se divide. Parte acha que sim, parte acha que não. Cadê a universalidade dos ensinos dos espíritos? Cadê? Porque foi publicado o material de Chico, né? Mas não tem outro médium não para confrontar isso, não? E tinha. Houve um médium americano chamado Andrew Jackson Davis, que nasceu em 1826, desencarnou em 1910, desencarna exatamente no ano que Chico reencarnou. E Andrew Jackson Davis, que não era necessariamente espírita, mas era um médium absurdamente lúcido, conta histórias do mundo espiritual, conta de cidades onde ele passou e traz essas notícias de que existia, sim, lugares do mundo espiritual onde os espíritos viviam que não eram planetas. Aí vocês vão me dizer, esse é o problema. Porque na obra de Kardec não tinha nada nesse sentido. Não tinha nada nesse sentido. Nada é escrito. Vem cá, Séries. Vem cá. Para não dizer que eu estou inventando. Vem cá. Aqui. Eu quero que você leia. Nós estamos lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2º, segundo item, segundo parágrafo, última parte. Aqui você pode ler. Desse Espíritos até o final do parágrafo. O microfone é aqui. Não precisa, não. Espíritos culpados erram nas trevas. Os felizes gozam de uma claridade resplandecente e do sublime espetáculo do infinito. Enquanto, enfim, que o mal, atormentado de remorsos e lamentações, frequentemente só, sem consolação, separado dos objetos da sua afeição, geme sob o constrangimento dos sofrimentos morais. O justo, reunido àqueles que ama, goza as doçuras de uma indizível felicidade. Atenção agora. Lá também há, pois, várias moradas, embora não sejam nem circunscritas, nem localizadas. Uai. Só isso, senhor? Só isso. Obrigada. Vocês viram que ela disse que existem moradas que não estão circunscritas e nem estão localizadas? O que será isso, Zé, pelo amor de Deus? Moradas dos espíritos que não estão circunscritas e nem estão localizadas. Então não está num planeta. Está onde, pelo amor de Deus? Este item é o rabinho que Kardec deixou para que no futuro, quando aparecesse as revelações sobre cidades espirituais, está aqui. Existem moradas não circunscritas e não localizadas também. Não tem só as circunscritas e localizadas como as nossas, mas o mundo espiritual também tem moradas para os espíritos. A obra de Kardec, com essa colocação, a informação referente a Andrew Jackson Davis fez com que nós conseguíssemos perceber que havia indícios de que realmente isso pudesse ser
razoavelmente verdadeiro. Enquanto isso, o material que ia ser queimado estava guardado na estante, esperando para ser publicado. 2 anos antes da sua publicação, esse médium que recebeu esse material e que ia queimar, recebe a visita de Leon Denis. Leon Denis aparece e disse: eu fui autorizado a rever o material que você ia tocar fogo. Porque quando ele foi composto por um espírito suicida, um espírito muito perturbado, e que escreveu as coisas dentro da leitura pobre que ele tem sobre os aspectos doutrinários. Eu vou rever a obra com a autorização dele, sem tirar o estilo dele, mas organizando os conteúdos e enriquecendo com material doutrinário para que a obra fique melhor. Retire os escritos, vamos mexer tudo. Leon Denis, então, pega aquela montoeira de papel e revisa o texto que iria ser queimado e organiza todo o material de novo. Depois que ele organiza, diz para o médium: agora você vai digitar tudo de novo. Já tinha digitado uma vez, coitadinho. Foi digitar tudo de novo e datilografar. Você não sabe que você não viveu a época da máquina de escrever, Zé. Você já nasceu quando o computador, já nasceu digitando no Word. Mas na máquina de escrever era ruim de fazer, porque quando errava tinha que fazer tudo de novo. Pois ela digitou tudo de novo e corajosamente levou a obra de novo na FEB. E disse: eu estou trazendo esse livro. A FEB pegou, leu o livro e disse: é a obra mais fantástica que eu já li. E aí, em 1955, vem a lume o livro Memórias de um Suicida, que fala. André Luiz falava de cidade no mundo espiritual, esse também fala. Falava de comida no mundo espiritual, esse também fala. Falava de animais no mundo espiritual, esse também fala. Falava de macas no mundo espiritual, esse também fala. Hospitais também fala. Ou seja, os princípios que estavam colocados dentro do corpo do livro Nosso Lar eram exatamente na sua essência os mesmos apresentados por Dona Ivone do Amaral Pereira, o médium que recebeu o livro Memórias de um Suicida em 1926 a 30. Se ela publica primeiro o livro, ela seria massacrada, porque Memórias de um Suicida é o primeiro livro publicado de Dona Ivone, é o primeiro. Nunca que ela iria conseguir, como médium desconhecido, trazer uma revelação tão surpreendente. Mas quando o Chico veio primeiro e trouxe as informações, e no ano seguinte já veio o Mensageiro, já veio os Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, No Mundo Maior, e outras obras sobre o mundo espiritual foram aparecendo e foram dando cada vez mais robustez a essa verdade, quando a obra de Ivone aparece, é isso mesmo. Esse material aí é o mesmo que o outro médium está recebendo. Hoje, nós temos diversos médiums que comentam sobre vida no mundo espiritual, que se desdobram e vão para o mundo espiritual, visitam colônias, participam de atividades desdobrados impressionantes, vão para lugares de sofrimento, veem as equipes de socorro. Tudo isso é visto por vários médiuns e vários autores espirituais. Hoje nós temos André Luiz, temos Manuel Filomeno, Otília Gonçalves. Nós temos as notícias de André Luiz e de quantos outros autores espirituais, que eu não consigo nem contar quantos são, que trazem notícias sobre a vida no mundo espiritual. Isso tudo vai nos mostrar que é preciso maturidade para que as revelações espirituais nos chegam. Aquilo que nos escandalizou há 80 anos atrás, hoje já está pacificado dentro do movimento espírita, em que se compreende pelas leituras e a universalidade dos ensinos dos espíritos
comprovam essa veracidade. Ah, mas Kardec não tratou, mas ele não tratou tudo. Ele tratou de tudo, mas não tratou tudo. Cadê a parte de Kardec sobre clonagem? Vocês já viram? Pois é, não tem mesmo. E de transplante? Também não tem. Qual é a opinião da doutrina espírita na obra de Kardec sobre a homossexualidade? Também não tem. E só porque não tem, ninguém pode discutir? Não podem existir comentários posteriores saudáveis que venham trabalhar esses conceitos? Reprodução assistida, o que é que tem sobre fertilização in vitro? Não tem nada em Kardec. Claro, não existia. Como é que ia comentar uma coisa que naquele período cientificamente ainda não estava estruturado? Então a doutrina espírita ela é progressiva, Andréia. Ela é progressiva porque, na verdade, os princípios doutrinários estão sujeitos a um grande processo de amadurecimento. E se aquilo ontem nos escandalizou e hoje não nos escandaliza mais, é porque nós estamos numa nova fase em que novos conhecimentos estão sendo trazidos para que novos escândalos aconteçam e a gente possa aferir as novidades que estão surgindo em termos da revelação espírita, para saber até onde elas são razoáveis de serem incorporadas como princípios doutrinários e como não. Hoje nós temos muitas informações que estão chegando do mundo espiritual sobre coisas que não se comentava antes. O que nós temos de notícias sobre a transição planetária hoje é muito mais robusto do que nós tínhamos na época de Kardec. Então, tem mais informações chegando que vêm se somar a esse grande edifício doutrinário. O importante é que as peças que chegam são tijolos que são assentados sobre a base que já está. Eu não posso trazer um tijolo e dizer, esse tijolo para encaixar tem que quebrar esses 4 para ele entrar. Aí tem uma coisa esquisita. Mas se os conceitos que se traz conseguem se organizar dentro da base doutrinária, é porque nós estamos diante de um conhecimento que verdadeiramente é consentâneo com a mensagem espírita. Que não nos cause estranheza as novidades, porque Kardec trabalhava assim. Quando nós observamos os zelos que Kardec tinha com a biblioteca das casas espíritas, ele tinha até na biblioteca os livros que eram contrários ao espiritismo. Obras que atacavam a doutrina, ele botava também na biblioteca. Porque as pessoas também deveriam ler o que pensam os que acham que o espiritismo está equivocado. Olha a leitura que ele tinha, como era surpreendente. E nós somos muito medrosos, né? Nós somos muito medrosos. Nós somos muito medrosos com mediunidade. Nós estamos doidos para fazer um espiritismo sem espírito. E a gente precisa ter mediunidade nas casas, porque espírito não é uma coisa do além. Espírito é uma coisa do aquém. Porque os espíritos vivem entre nós. Então nós temos, claro, que estudar, nós temos que nos fortalecer, nós temos que ter base doutrinária, mas as reuniões mediúnicas elas têm que ser naturais. Não pode ser uma coisa que a pessoa vai ficar 20 anos na casa espírita para ter a permissão de assistir uma reunião mediúnica. Não dá para ser assim. Então a gente precisa ter zelo, cuidado para que as reuniões não sejam públicas, para que haja um estudo prévio, mas o acesso a essas reuniões precisa ser franqueado para que as nossas casas espíritas possam ter até essa possibilidade do recolhimento das informações. Ter cuidado com a fascinação, ter cuidado com a perturbação e sempre confrontar o que a gente recebe com a base doutrinária que a gente já possui. Hoje, novos horizontes estão surgindo nas experiências de quase morte, aonde a gente está indo para a comprovação da existência do espírito pelo braço da ciência. Os estudos de epigenética mostrando o quanto o comportamento humano interfere na genética do nosso corpo, promovendo gatilhos para a saúde e gatilhos para a doença, pela conduta que eu tenho e o comando que eu dou para as minhas células a partir da produção de determinadas substâncias, são novos horizontes que estão surgindo. Então a gente precisa, evidentemente, estar atento a todo esse processo e observar que aquilo que antes poderia nos parecer uma ficção,
poderia nos parecer até mesmo um romance, é, na verdade, a realidade do mundo espiritual. Porque não é só André Luiz que está trazendo para nós essa informação. Já há uma quantidade significativa de médiuns e de espíritos que vêm trazer informações na mesma direção, garantindo assim o princípio da universalidade dos ensinos dos espíritos, peça fundamental da organização do pensamento espírita. Portanto, nesse nosso dia que nós tiramos para refletir sobre essa obra magnífica, que nós leiamos com atenção, não somente para procurar identificar se ela é verdade ou não. É verdade ou não é verdade? Sim, é verdade. Ah, bom, então se é verdade, tudo bem. Ela não veio para saber se é verdade ou não. Ela veio para mais do que isso, convocar a todos nós a um processo de mudança. Infelizes daqueles de nós que teimarmos em discutir sobre essa obra e depois de nos convencermos que ela é verídica, colocarmos na prateleira como se ela fosse apenas notícias do mundo espiritual. Que ela seja bússola para as nossas vidas, orientação para as nossas condutas, que ela seja um elemento de reflexão do que fazemos na vida na Terra. Porque se hoje estamos aqui, amanhã certamente estaremos do outro lado, nos defrontando com esta realidade inamovível da imortalidade da alma e da sobrevivência do espírito. Que saibamos preparar o nosso retorno para casa e aproveitemos as lições que a obra de André Luiz, de Frederico Figner, de Otília Gonçalves, de Manuel Filomeno e de tantos outros autores espirituais nos trazem para preparar um retorno mais extraordinário possível de volta para casa, aonde os nossos amores nos aguardam para a continuidade da vida que nunca cessa. Sucesso para nós nesse objetivo e que Deus abençoe os nossos melhores propósitos de mudança e de trabalho no bem. Muito obrigado.